Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ana Clara #Educa, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre expressões numéricas com potências. Como nós iremos efetuar esse tipo de expressão numérica? Para resolver expressões em que aparece potenciação, ou seja, potências, nós iremos resolver primeiramente a potenciação, em segundo, se houver multiplicação ou divisão, e por fim, se aparecer nas expressões, adição ou subtração na ordem de leitura. Agora que nós já lembramos qual é a ordem das operações em expressões numéricas em que aparecem a potenciação, iremos observar dois exemplos. Exemplo número 1. 10 negativo elevado ao quadrado dividido por 20 mais 4. Primeiramente, iremos resolver a nossa potenciação. 10 negativo elevado ao quadrado. Temos a base negativa, porém, o nosso expoente é um número par. Portanto, o nosso resultado da potenciação foi um número positivo. E, por fim, multiplicamos o nosso 10 negativo, porém, sem considerar o seu sinal de negativo. Todo número que é elevado ao quadrado é multiplicado por ele duas vezes. 10 multiplicado por 10, que é igual a 100. Portanto, o resultado da nossa operação, potenciação, foi 100 positivo ou somente o número 100. E repetimos as nossas outras operações. Dividido por 20 mais 4. Agora resolvemos a seguinte divisão. 100 positivo dividido por 20. Fazemos a nossa regra de sinais, que é positivo com positivo, pois todo número sem nenhum sinal é um número positivo também, que será igual a positivo, e 100 dividido por 20, que é igual a 5. E repetimos mais 4. E por fim, resolvemos a seguinte adição de números com sinais iguais. 5 positivo, ou somente o número 5, mais 4. Quando nós temos uma adição em que os números têm sinais iguais, apenas repetimos o sinal em comum, e nesta adição é o sinal de positivo. E por fim, fazemos a adição normalmente. 5 mais 4, que é igual a 9. Logo, o resultado do nosso primeiro exemplo é 9 positivo, ou somente o número 9 sem considerar o seu sinal de positivo. E por último, iremos observar o nosso segundo exemplo. 2 negativo elevado à quarta potência dividido por 4 negativo elevado ao quadrado menos 3. Resolvemos a nossa primeira potenciação, 2 negativo elevado à quarta potência. Quando temos a base negativa, porém o nosso expoente é um número par, o nosso resultado será positivo. E 2 elevado à quarta potência é 16. Logo, o resultado da nossa primeira potenciação é 16 positivo, ou somente o número 16, sem considerar o seu sinal de positivo. Repetimos o nosso sinal da divisão e resolvemos a nossa segunda potenciação da expressão numérica. 4 negativo elevado ao quadrado. Base negativa e expoente par, o nosso resultado será um número positivo. E 4 elevado ao quadrado será igual a 16. Portanto, o resultado da nossa segunda potenciação é 16 positivo. E repetimos o nosso menos 3. Agora iremos resolver a seguinte divisão. 16 positivo dividido por 16 positivo. Positivo dividido por positivo, que é igual ao próprio número positivo, e 16 dividido por 16, que é igual a 1. Então, o resultado da nossa divisão é 1 positivo, ou somente o número 1. E repetimos novamente o nosso menos 3. E por fim, resolvemos a seguinte subtração. Repetimos o 1 positivo e 3 negativo. Logo, ficará a seguinte subtração. 1 positivo, ou somente o número 1, menos 3. Nesta operação, o nosso número com maior valor absoluto ou módulo é o 3, e ele é um número negativo. Então, o nosso resultado, diferença da subtração, também foi um número negativo. E por último, apenas fazemos a diferença. 3
menos 1, que é igual a 2. Portanto, o resultado do nosso segundo exemplo é 2 negativo. Agora iremos resolver uma atividade e resolver outras expressões numéricas que aparecem potências. Vem comigo! Resolva as expressões numéricas. Letra A. 3 positivo elevado ao quadrado dividido por 3 mais 5. Resolvemos a nossa potenciação, que é 3 positivo elevado ao quadrado, que é igual a 9 positivo ou somente o número 9. E copiamos todas as outras operações que vêm após a nossa potenciação. Resolvemos a seguinte divisão: 9 dividido por 3, que é igual a 3. E copiamos novamente o nosso mais 5. E por fim, iremos resolver a seguinte adição: 3 ou 3 positivo mais 5, que é igual a 8. Logo, o resultado da nossa letra A é 8 ou 8 positivo. Letra B. 12 positivo elevado ao quadrado dividido por 72 menos 3. Resolvemos a nossa potenciação. 12 positivo elevado ao quadrado, que é igual a 144. E copiamos as outras operações. Resolvemos a seguinte divisão: 144 dividido por 72, que é igual a 2. E copiamos novamente o nosso menos 3. E por último, iremos resolver a seguinte subtração de dois números com sinais diferentes: 2 ou 2 positivo menos 3 negativo. Nesta operação, o nosso número com maior valor absoluto ou módulo é o número 3, e ele é um número negativo. Portanto, o nosso resultado, diferença da subtração, também será um número negativo. E depois só fazemos a diferença entre seus valores. 3 menos 2, que é igual a 1. Portanto, o resultado da nossa letra B é um negativo. Letra C. 1 positivo elevado à quarta potência menos 8 positivo elevado ao quadrado dividido por 2 negativo elevado à quarta potência. Resolvemos a nossa primeira potenciação: 1 positivo ou somente o número 1 elevado à quarta potência, que é igual ao próprio número 1. Repetimos o nosso sinal de menos da subtração e resolvemos a nossa segunda potenciação: 8 positivo, ou somente o número 8, elevado ao quadrado, que é igual a 64. Copiamos o nosso sinal da divisão e resolvemos a nossa terceira e última potenciação: 2 negativo elevado à quarta potência. Como temos a base negativa e o expoente o número par, portanto, o nosso resultado será um número positivo. Porém, nesta expressão numérica, não iremos escrever o nosso sinal de mais positivo.
Logo, só iremos fazer a nossa potenciação normalmente, sem considerar o sinal de negativo. 2 elevado à quarta potência, que é igual a 16. Copiamos novamente o nosso 1 menos e efetuamos a seguinte divisão. 64 dividido por 16, que é igual a 4. E, por fim, resolvemos a seguinte subtração. 1 ou 1 positivo menos 4 negativo. Nesta subtração, o nosso número com maior valor absoluto ou módulo é o 4, e ele é um número negativo. Então, o nosso resultado diferença também será um número negativo. E resolvemos a diferença entre eles. 4 menos 1, que é igual a 3. Então, o resultado da nossa letra C é 3 negativo. E, por fim, iremos resolver a nossa letra D. 1 negativo elevado à sétima potência menos 4 negativo elevado ao cubo dividido por 2 positivo elevado ao cubo. Resolvemos a nossa primeira potenciação, 1 negativo elevado à sétima potência. Nesta potenciação, a nossa base é negativa e o expoente o número ímpar. Portanto, o nosso resultado, potência, também será um número negativo. E 1 elevado à sétima potência é o próprio número 1. Escrevemos o nosso sinal de menos da subtração e resolvemos a nossa segunda potenciação. 4 negativo elevado ao cubo. Base negativa e expoente ímpar, nosso resultado será um número negativo. E resolvemos a nossa potenciação normalmente. 4 elevado ao cubo, que é igual a 64. Dividido. E resolvemos a nossa terceira e última potenciação. 2 positivo, ou somente o número 2, elevado ao cubo. Desconsideramos o nosso sinal de positivo e resolvemos normalmente a nossa potenciação. 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Copiamos novamente o nosso 1 negativo menos e resolvemos a seguinte divisão. 64 negativo dividido por 8 positivo ou somente o número 8. Fazemos a nossa regra de sinais, que é negativo dividido por positivo, que é igual a negativo. E 64 dividido por 8, que é igual ao próprio número 8. Repetimos novamente o nosso 1 negativo e resolvemos a seguinte regra de sinais. Negativo multiplicado por negativo, que é igual a um número positivo. E copiamos o nosso número 8. E por último, iremos resolver a seguinte adição de dois números inteiros com sinais diferentes. 1 negativo mais 8 positivo. Nesta operação, o nosso número com maior valor absoluto ou módulo é o número 8. Portanto, o nosso resultado será um número positivo. Porém, não iremos escrever o nosso sinal de mais positivo, pois o número com o sinal de mais ou sem o sinal de mais terá o mesmo valor. E fazemos a nossa diferença.
8 menos 1, que é igual a 7. Portanto, o resultado da nossa letra D da atividade é 7 ou 7 positivo. E esse foi o nosso vídeo sobre expressões numéricas com potências. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like e, se não é inscrito no canal, se inscrever no canal para mais vídeos, explicações e exercícios. Até os próximos!